Segunda Crônicas, capítulo 28. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, dizendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon e a Gederote e a Socó e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses,
Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias seu filho reinou em seu lugar.